Era uma noite como outra qualquer. Ele, um jovem milionário acostumado a ser o centro das atenções, e ela, uma garçonete que lutava todos os dias para sobreviver. Dois mundos completamente diferentes, mas que colidiram de forma inesperada. Naquela noite, algo aconteceu que mudou para sempre a vida dos dois. Uma decisão, uma consequência e o início de uma história que ninguém imaginaria ser possível. Quando a notícia veio à tona, ele havia engravidado uma garçonete. O escárnio foi imediato. Memes, piadas, manchetes sensacionalistas. Tudo parecia conspirar para transformá-lo em uma piada pública. Ele acabou com sua reputação, diziam. Como alguém tão rico pôde se envolver com alguém tão comum? O que ninguém sabia era que essa história estava apenas começando. O jovem milionário, humilhado e desacreditado, mostrou uma força que poucos imaginavam. Por trás dos sorrisos sarcásticos e das críticas ácidas, havia um plano. Um plano que não só silenciaria os críticos, mas mudaria a vida de todos ao redor dele. Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Um jovem milionário, uma garçonete simples e um destino que ninguém poderia prever. Você vai descobrir como um escândalo virou uma lição de amor, superação e reviravoltas de tirar o fôlego. Mas atenção, cada detalhe é mais surpreendente que o anterior, então fique até o final, porque essa jornada vai te mostrar que até as piores situações podem ter finais incríveis. Já aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Lucas era o tipo de pessoa que todos admiravam de longe. Jovem, bonito e milionário, ele era frequentemente associado a festas luxuosas, carros esportivos e viagens para destinos exclusivos. Porém, naquela noite, ele sentia algo diferente. A pressão constante de ser bem-sucedido, estar sempre no topo e lidar com pessoas que só queriam algo em troca de sua atenção, o esgotavam. Ele precisava de um escape. Foi assim que decidiu sair da bolha de luxo e explorar algo novo, algo mais simples. No centro da cidade, em um restaurante pequeno e modesto, Lucas entrou, atraído pela música suave e pela simplicidade do lugar. Era uma pausa bem-vinda em sua rotina. O ambiente cheirava a café fresco e comida caseira, algo que ele não experimentava havia anos. Foi ali que ele viu Ana pela primeira vez. Ana era garçonete naquele restaurante há quase 2 anos. Ela trabalhava em turnos exaustivos para ajudar a sustentar sua mãe doente e sua irmã mais nova. Apesar das dificuldades, Ana tinha um brilho no olhar e um sorriso acolhedor, algo que cativava todos que cruzavam seu caminho. Mas naquela noite, ela não imaginava que entre as mesas cheias de clientes comuns, um milionário famoso a estava observando. Lucas a notou imediatamente. Ela não tinha os traços estéticos das mulheres que ele costumava conhecer em eventos de alto nível, mas havia algo magnético nela. O modo como se movia pelo salão, sua risada discreta ao falar com os clientes, sua simpatia genuína. Lucas sentiu que precisava conhecê-la. Quando Ana se aproximou para anotar o pedido, ele percebeu um nervosismo inesperado em si mesmo. Não era comum Lucas ficar sem palavras, mas ali estava ele, fascinado por uma pessoa que não fazia ideia de quem ele era. Ana, por sua vez, viu Lucas apenas como mais um cliente. Apesar de notar sua aparência elegante e o relógio caro, ela não imaginava que estava servindo um milionário. A conversa começou de forma tímida. Lucas fez perguntas sobre o cardápio, que claramente não precisavam ser feitas, apenas para prolongar a interação. Ana, educada e atenta, respondeu com paciência, embora achasse engraçado o quanto ele parecia fora de lugar ali. Ele não sabia como se comportar em um lugar tão simples, e isso a divertia. Enquanto a noite avançava, Lucas continuou puxando o assunto. Ele estava curioso sobre a vida de Ana.
Perguntou sobre o trabalho, os pratos mais pedidos e até fez uma piada sobre o avental dela. Ana, surpreendida pela conversa inesperada, relaxou aos poucos. Ela contou sobre sua rotina, sem saber que estava compartilhando sua vida com alguém tão influente. O tempo parecia ter parado para Lucas. Ele se viu encantado não só por Ana, mas pela autenticidade daquela experiência. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele conhecera. Não havia segundas intenções, apenas honestidade. Ana o tratava como um cliente qualquer, e isso era revigorante. Lucas não era do tipo que esperava. Acostumado a tomar a iniciativa em tudo na vida, decidiu retornar ao restaurante onde conheceu Ana. Ele sabia que poderia parecer ousado, talvez até invasivo, mas algo nele dizia que precisava ver aquela garçonete mais uma vez. Quando entrou no restaurante pela segunda vez, Ana estava novamente em serviço. Desta vez, ao vê-lo, seu coração acelerou. Ela não esperava que ele voltasse. Lucas sorriu e pediu uma mesa, fingindo uma casualidade que não sentia. Enquanto esperava Ana atendê-lo, olhava ao redor do restaurante, tentando disfarçar sua ansiedade. Quando Ana finalmente chegou à mesa, Lucas foi direto ao ponto. Queria conhecê-la melhor. A honestidade em suas palavras surpreendeu Ana, que não sabia como reagir. Ela estava acostumada a lidar com clientes simpáticos, mas nenhum havia demonstrado um interesse tão pessoal antes. E certamente nenhum tinha a aparência e a presença de Lucas. Apesar da hesitação inicial, Ana acabou aceitando sair para um café após seu turno. O encontro foi descontraído, mas cheio de revelações. Lucas contou sobre sua vida, sem mencionar o quanto era rico. Ele queria que Ana visse quem ele era, sem o peso de sua fortuna influenciando a percepção dela. Por sua vez, Ana compartilhou detalhes de sua luta diária, suas responsabilidades e seus sonhos simples, mas sinceros. Os encontros começaram a se tornar frequentes, e o vínculo entre eles crescia de forma inesperada. Lucas sentia algo que nunca havia experimentado antes, um sentimento de conexão genuína. Ana, por outro lado, estava dividida entre o encanto de estar com alguém tão diferente de seu mundo e o medo de se iludir. Mas o destino tinha outros planos. Algumas semanas depois, Ana começou a perceber mudanças em seu corpo. Inicialmente, achou que era o cansaço, algo comum em sua rotina pesada. No entanto, quando o atraso veio, ela sentiu um frio na espinha. Com o coração acelerado, comprou um teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ana passou dias tentando encontrar coragem para contar a Lucas. Embora ele fosse gentil e atencioso, ela não sabia como ele reagiria a uma notícia tão impactante. Em sua mente, a diferença entre suas vidas parecia insuperável. Ele poderia simplesmente desaparecer e seguir com sua vida luxuosa, enquanto ela ficaria sozinha, enfrentando as consequências. Finalmente, Ana decidiu ligar para Lucas e marcá-lo em um café. Ela estava nervosa, mas sabia que precisava ser honesta. Quando Lucas chegou, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ana estava mais séria do que o normal, e suas mãos tremiam levemente. Depois de alguns minutos de conversa desconexa, ela finalmente criou coragem e revelou. Estava grávida. Lucas ficou em silêncio. Ele olhou para Ana, tentando processar o que acabara de ouvir. A notícia o pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava tomar uma decisão. Fugir nunca havia sido parte de seu caráter, e naquele momento ele entendeu que tinha uma responsabilidade. Eu vou assumir, ele disse olhando nos olhos de Ana. Suas palavras eram firmes, mas havia uma incerteza em seu tom. Ele sabia que sua vida mudaria para sempre. No entanto, nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. A notícia não demorou a vazar. Lucas, sendo uma figura pública, não tinha como escapar do escrutínio. Alguém no restaurante reconheceu Ana e juntou as peças.
Fotos dos dois juntos começaram a circular na internet, acompanhadas de manchetes sensacionalistas. Milionário engravida garçonete, ou amor ou interesse, a garçonete que mudou a vida do jovem rico. Para Lucas, o impacto foi imediato. Os jornais, as redes sociais e até mesmo seus colegas de negócios começaram a especular sobre suas decisões pessoais. Muitos o chamaram de irresponsável, dizendo que ele havia colocado sua reputação em risco. Outros zombavam da ideia de um homem tão poderoso se envolver com alguém tão comum. Ana, por outro lado, enfrentou seu próprio inferno pessoal. Pessoas próximas começaram a questionar suas intenções. Colegas do restaurante olhavam para ela com desdém, alguns até fazendo comentários cruéis sobre ela fisgar um milionário. Ana, que sempre manteve sua dignidade e simplicidade, sentiu o peso de um julgamento que ela nunca buscou. Lucas percebeu rapidamente que precisava proteger Ana. Ele sabia que o escândalo estava fora de controle e que sua posição só agravava a situação. Decidiu enfrentar a mídia de cabeça erguida, mas isso não seria fácil. Cada passo que ele dava parecia alimentar ainda mais os rumores. Mesmo diante de toda a pressão, Lucas se manteve firme em sua decisão de estar ao lado de Ana. Mas o que ele não sabia era que os desafios estavam apenas começando. A sociedade, os amigos e até mesmo sua família colocariam sua determinação à prova, forçando-o a escolher entre o amor verdadeiro e o conforto de sua antiga vida. O impacto do escândalo foi devastador. A vida que Lucas e Ana levavam havia se tornado pública, exposta de uma forma que nenhum deles esperava. Enquanto Lucas estava acostumado a lidar com a atenção da mídia devido ao seu status, ele nunca havia sido alvo de tamanha crítica e ridicularização. Mas para Ana, a situação era ainda mais insuportável. Ela, que sempre viveu à margem dos holofotes, agora era o centro das atenções e pelos piores motivos. As redes sociais foram as primeiras a explodir. Memes cruéis e comentários sarcásticos sobre a garçonete oportunista e o milionário tolo dominavam os trending topics. As pessoas faziam piadas sobre Ana, insinuando que ela havia planejado engravidar para garantir uma vida de luxo. Lucas, por sua vez, foi chamado de ingênuo, irresponsável e até mesmo de oportunidade desperdiçada. Ana evitava olhar o celular, mas os comentários chegavam até ela pelos colegas do restaurante que agora a tratavam de maneira diferente. Antes amigáveis, muitos passaram a ser hostis. Comentários maldosos como "eu sabia que ela ia dar o golpe em alguém" eram comuns durante o trabalho. Mesmo aqueles que não diziam nada diretamente lançavam olhares julgadores que a faziam se sentir pequena. Lucas, por outro lado, enfrentava uma pressão completamente diferente. Em reuniões de negócios, ele percebia a desconfiança em olhares e conversas paralelas. Seus sócios e parceiros o viam como um homem que havia perdido o controle, alguém que poderia comprometer a reputação da empresa. Até sua família entrou na equação, com conselhos não solicitados e críticas severas. A mãe de Lucas, uma mulher rígida e acostumada ao mundo das aparências, foi direta ao confrontá-lo. "Você tem noção do que está fazendo com o nosso nome? Engravidar uma garçonete? O que as pessoas vão pensar?" Para ela, a situação era um desastre absoluto. Lucas, no entanto, não cedeu às pressões. Ele sabia que sua decisão de ficar ao lado de Ana e assumir o bebê era o que ele acreditava ser certo, mesmo que isso significasse enfrentar todos à sua volta. Ana, por outro lado, lutava para lidar com o caos. Ela se sentia culpada por expor Lucas a esse tipo de julgamento, mesmo sabendo que a responsabilidade não era só dela. Em momentos de solidão, ela se perguntava se deveria se afastar, mas o apoio inabalável de Lucas a fazia resistir. Ele prometeu estar ao lado dela e ela decidiu confiar.
O casal começou a se reunir para traçar estratégias de como lidar com a mídia e as pressões externas. Lucas sugeriu contratar uma equipe de assessoria de imprensa para ajudá-los a controlar a narrativa. Ana, hesitante, aceitou a ideia, mas deixou claro que não queria se transformar em uma figura pública. Tudo o que ela queria era viver sua vida em paz. Apesar de todas as dificuldades, Lucas e Ana começaram a enfrentar a tempestade juntos. Ele fez questão de publicamente reafirmar seu compromisso, postando uma declaração nas redes sociais. A vida nos coloca desafios inesperados, mas são nossas escolhas que definem quem somos. Estou ao lado de Ana e assumo minha responsabilidade como pai e como parceiro. Peço respeito nesse momento. A declaração teve um efeito inesperado. Enquanto muitos continuavam a criticar, outras pessoas começaram a apoiá-los. Comentários como: "Finalmente alguém que assume seus erros com dignidade" e "força para vocês enfrentarem isso juntos" começaram a aparecer. Aos poucos, a narrativa começou a mudar, mas a batalha estava longe de terminar. A pressão externa era apenas uma parte do problema. Internamente, Ana ainda lutava com seus próprios medos e inseguranças. Ela sabia que o amor de Lucas era sincero, mas se perguntava quanto tempo ele suportaria o peso de tantas críticas. Já Lucas, mesmo determinado, sentia o impacto de ver sua vida pessoal virar um espetáculo público. Foi então que uma nova reviravolta aconteceu. Uma foto de Ana, tirada sem sua permissão, enquanto fazia compras em um supermercado simples, viralizou nas redes sociais. A legenda dizia: "Milionário, mas ela ainda faz compras de pobre. Será que é verdade ou golpe?" A humilhação foi insuportável para Ana. Ela ligou para Lucas, chorando, dizendo que não aguentava mais. Para ela, isso era o limite. Lucas percebeu que precisava agir de maneira mais incisiva. Ele decidiu tirar Ana do foco público, protegendo-a da exposição. Arranjou para que ela e a família se mudassem temporariamente para um lugar mais reservado. Ele sabia que, enquanto não resolvessem essa situação, seria impossível viverem em paz. Lucas percebeu que não bastava enfrentar a mídia de forma reativa. Ele precisava virar o jogo. Com a ajuda de sua assessoria, elaborou um plano para mudar a narrativa completamente. Em vez de se esconder, ele decidiu mostrar o lado humano da história. Lucas queria que o mundo entendesse o que realmente estava acontecendo, não apenas as suposições e piadas cruéis. Ele organizou uma entrevista exclusiva com um jornalista respeitado, onde ele e Ana poderiam compartilhar sua versão dos fatos. Lucas sabia que seria difícil para Ana se abrir, mas garantiu que ela teria controle total sobre o que gostaria ou não de dizer. A entrevista foi gravada em um ambiente acolhedor, longe do brilho das câmeras e dos flashes. Ana estava nervosa, mas Lucas segurou sua mão durante toda a conversa. Eles falaram sobre como se conheceram, os desafios que enfrentaram e o compromisso que assumiram um com o outro. Ana compartilhou sua história de vida, revelando a força e a resiliência que sempre demonstrou para sustentar sua família. O público, acostumado a manchetes sensacionalistas, viu algo diferente. A entrevista mostrou um lado humano que as piadas e os memes haviam ignorado. Ana não era a golpista que muitos imaginavam, e Lucas não era apenas um milionário tolo. Eles eram duas pessoas que, apesar de suas diferenças, encontraram algo real. A resposta foi avassaladora. Comentários de apoio começaram a surgir. Pessoas que antes os criticavam pediram desculpas publicamente. A narrativa havia mudado, mas acima de tudo, Lucas e Ana sentiram que pela primeira vez estavam enfrentando o mundo juntos, como uma verdadeira equipe. Mas nem tudo foi positivo. Enquanto a maré de apoio crescia, ainda havia críticos. Alguns insistiam na narrativa de que Ana estava tirando vantagem da situação.
Outros zombavam de Lucas por romantizar um erro. Para o casal, era claro que nunca conseguiriam agradar a todos. Ana, no entanto, começou a sentir algo que não experimentava havia semanas: esperança. Ela percebeu que, apesar das dificuldades, havia pessoas torcendo por eles. Pela primeira vez, sentiu que sua voz estava sendo ouvida e que o julgamento que enfrentava talvez fosse mais sobre as projeções das pessoas do que sobre quem ela realmente era. Lucas, por sua vez, percebeu que a batalha não era apenas sobre proteger Ana, mas também sobre mostrar que o mundo não deveria julgar pessoas com base em estereótipos. Ele começou a usar suas plataformas para falar sobre a importância de assumir responsabilidades, independentemente das circunstâncias. Para reforçar sua mensagem, Lucas anunciou que doaria uma quantia significativa de sua fortuna para projetos sociais voltados para mães solteiras e famílias de baixa renda. Ele explicou que sua experiência com Ana havia mudado sua perspectiva e que ele queria retribuir de alguma forma. Essa ação gerou uma repercussão ainda maior. Muitos passaram a admirar Lucas por sua coragem e empatia, enquanto outros continuaram a criticar, acusando-o de tentar comprar a opinião pública. Mas, para Lucas, o importante era mostrar a Ana e ao futuro filho que ele estava disposto a lutar por aquilo em que acreditava. Com a exposição pública mais controlada, Lucas e Ana decidiram que precisavam de um tempo longe das câmeras e dos holofotes. Lucas usou sua influência para garantir que Ana pudesse se mudar para uma casa mais confortável, longe das pessoas que a julgavam diariamente. Para Ana, essa foi uma mudança avassaladora. Ela nunca havia imaginado viver em um lugar tão bonito, com um jardim espaçoso e uma vizinhança tranquila. No início, Ana hesitou em aceitar a ajuda. Sua independência sempre foi uma parte essencial de quem ela era. Mas Lucas, com paciência, explicou que aquilo não era sobre caridade, mas sobre construir algo juntos. Não é sobre o que eu posso fazer por você, mas o que podemos fazer como uma família, ele disse. Enquanto isso, Ana começou a se preparar para o papel de mãe. Lucas a acompanhava em consultas médicas e fazia questão de estar presente em cada etapa do processo. Ele estava determinado a ser um pai diferente do que havia tido. Seu próprio pai, ausente e focado apenas em negócios, foi uma figura que ele não queria repetir. Ana, por outro lado, enfrentava dúvidas e inseguranças. Ela sabia que sua vida estava mudando de forma irreversível. Embora estivesse grata por Lucas, temia não estar à altura de tudo o que o futuro exigiria. Será que consigo ser mãe e continuar sendo eu mesma? Ela perguntou a ele uma noite. Lucas respondeu de forma simples, mas sincera. Você já é mais forte do que imagina. Enquanto isso, os dois também precisavam lidar com a família de Lucas. Sua mãe, inicialmente contra o relacionamento, começou a mostrar sinais de mudança. Depois de assistir à entrevista e ver como Ana era genuína, ela decidiu conhecê-la melhor. O encontro foi tenso no início, mas a sinceridade de Ana acabou conquistando-a. Eu estava errada sobre você, a mãe de Lucas admitiu. Só quero o melhor para o meu filho e parece que você o faz feliz. Esse momento foi um alívio para Lucas, que sabia o quanto era importante para ele que Ana se sentisse aceita. No entanto, ele também sabia que essa aceitação era apenas o começo de um longo caminho. Havia muito mais a ser conquistado. A relação de Lucas e Ana enfrentou seu maior desafio quando uma notícia inesperada surgiu. Um tabloide sensacionalista publicou uma matéria alegando que Ana havia mentido sobre sua gravidez. A publicação sugeria que ela estava usando a situação para manipular Lucas e garantir sua segurança financeira. A matéria se espalhou rapidamente, causando uma nova onda de ataques online. Ana ficou devastada. Por que eles continuam fazendo isso comigo? Perguntou a Lucas entre lágrimas.
Ele, furioso, prometeu que iria resolver a situação. Lucas acionou sua equipe jurídica e iniciou um processo contra o tabloide por difamação. Ele também foi às redes sociais para defender Ana mais uma vez, dizendo: "Chega de mentiras, Ana não merece isso. Ela é a pessoa mais genuína e corajosa que já conheci. Estamos juntos nessa." Enquanto a batalha legal se desenrolava, Lucas e Ana se concentraram em fortalecer sua relação. Eles começaram a planejar o futuro, discutindo como queriam criar seu filho e que tipo de vida desejavam construir juntos. Apesar das adversidades, esses momentos de união os fizeram perceber que estavam mais fortes do que nunca. Quando o processo finalmente terminou, o tabloide foi condenado a pagar uma multa milionária e emitir um pedido público de desculpas. Ana sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que o verdadeiro triunfo era ter Lucas ao seu lado durante todo o processo. Com o pedido de desculpas do tabloide e a vitória no processo judicial, Ana e Lucas começaram a reconstruir sua vida com mais serenidade. Ainda havia críticas aqui e ali, mas o apoio crescente da opinião pública ajudava a silenciar boa parte dos detratores. O episódio, no entanto, deixou marcas em Ana. Ela sentia que sua imagem havia sido manchada permanentemente e, em momentos de introspecção, se perguntava se algum dia seria vista apenas como Ana e não como a garçonete grávida de um milionário. Lucas, percebendo a angústia dela, tentou criar momentos de conforto e alegria. Ele sabia que dinheiro não resolveria o que Ana estava sentindo, mas acreditava que ações poderiam ajudar. Ele começou a dedicar mais tempo a ela e ao bebê que estava por vir, reduzindo sua carga de trabalho e garantindo que Ana nunca se sentisse sozinha. Ele também incentivou Ana a retomar hobbies e sonhos que ela havia deixado para trás, devido à rotina exaustiva de trabalho. Em um dia ensolarado, Lucas levou Ana para visitar uma pequena propriedade fora da cidade. Era uma casa simples, mas acolhedora, cercada por um jardim florido e com espaço suficiente para uma criança brincar. "Eu sei que você não pediu nada disso, mas achei que seria bom termos um lugar só nosso, longe de toda a confusão", disse ele, enquanto Ana olhava emocionada para a casa. Para ela, não era o luxo que importava, mas o cuidado e o amor por trás do gesto de Lucas. Com o tempo, Ana começou a se sentir mais à vontade em sua nova realidade. Ela passou a participar de grupos de apoio para mães grávidas, onde encontrou outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes, embora em contextos diferentes. Compartilhar suas experiências e ouvir as histórias de outras pessoas ajudou Ana a se fortalecer emocionalmente e a perceber que não estava sozinha. Lucas, por outro lado, continuava a usar sua posição para defender a privacidade da família. Ele também reforçou seu compromisso com projetos sociais, visitando organizações que ajudavam mães solteiras e famílias em situação de vulnerabilidade. Para ele, cada gesto era uma forma de retribuir e mostrar a Ana que sua união havia gerado um impacto positivo não apenas em suas vidas, mas também na de outros. Os meses passaram rapidamente e o momento tão esperado finalmente chegou. O trabalho de parto de Ana começou em uma madrugada tranquila, enquanto Lucas dormia ao lado dela. Quando ela o acordou, segurando sua barriga e dizendo: "Acho que é hora", Lucas sentiu uma mistura de pânico e excitação. Ele pegou as malas que já estavam preparadas e a levou ao hospital. No hospital, Lucas foi um verdadeiro apoio para Ana. Ele segurou sua mão durante todo o processo, mesmo quando ela apertava com tanta força que quase o machucava. O momento foi intenso e emocional. Ana, apesar da dor, mostrou uma força que impressionou Lucas ainda mais. Ele percebeu que nunca havia conhecido alguém tão resiliente. Depois de horas de trabalho de parto, o choro do bebê ecoou pelo quarto.
Ana, exausta, olhou para Lucas, que segurava o pequeno nos braços, com lágrimas nos olhos. Ele é perfeito, disse Lucas, enquanto mostrava o bebê para Ana. Ela sorriu, mesmo cansada, e segurou o filho pela primeira vez, sentindo uma onda de amor e realização que nunca havia experimentado antes. Lucas decidiu nomear o menino em homenagem ao avô de Ana, que, segundo ela, foi uma figura importante em sua infância. Esse gesto emocionou Ana profundamente, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois. Para Lucas, o nome era mais do que uma homenagem. Era um símbolo da conexão entre os dois mundos que ele e Ana representavam. A chegada do bebê trouxe um novo significado à vida de ambos. Lucas, antes tão focado em seus negócios, começou a se dedicar mais à família. Ele aprendeu a trocar fraldas, alimentar o bebê e até acalmá-lo durante as noites mais difíceis. Ana, por sua vez, se sentia grata por ter Lucas ao seu lado, especialmente em momentos de exaustão e dúvida. Com a chegada do bebê, Ana e Lucas decidiram que era hora de deixar o passado para trás e focar no futuro. Lucas fez um anúncio público explicando que ele e Ana estavam focados em criar uma família sólida e pedindo, mais uma vez, respeito à privacidade deles. A resposta foi mista, mas Lucas não se importava mais com os críticos. Para ele, o importante era proteger sua família. Ana, por sua vez, começou a explorar novos horizontes. Inspirada pela jornada que enfrentou, decidiu se envolver com projetos voltados para mães solteiras. Ela começou a trabalhar como voluntária em organizações locais, ajudando mulheres que, como ela, enfrentavam preconceito e dificuldades. Sua história se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Enquanto isso, Lucas continuava a equilibrar sua vida profissional e pessoal. Ele sabia que não podia abandonar completamente seus negócios, mas também entendia que sua prioridade era a família. Para ele, o sucesso agora tinha um novo significado: ver Ana feliz e criar um ambiente seguro e amoroso para o filho. O tempo passou e o escândalo que outrora dominava as manchetes foi gradualmente esquecido. Lucas e Ana provaram que o amor e a determinação podiam superar até os maiores desafios. Eles construíram uma vida sólida juntos, baseada em respeito mútuo e no desejo de criar um futuro melhor para a nova geração. Ana se tornou uma figura pública inesperada, mas não por ser a garçonete que engravidou de um milionário. Ela era agora uma defensora das mães solteiras e das famílias em vulnerabilidade, usando sua experiência para inspirar e ajudar os outros. Lucas, por sua vez, continuou a usar sua influência e recursos para apoiar as causas que acreditava serem importantes, sempre ao lado de Ana. O casal aprendeu que, embora o julgamento alheio possa ser cruel, o que realmente importa são as escolhas que fazemos e as pessoas que decidimos ter ao nosso lado. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas juntos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Com o passar dos meses, Lucas e Ana foram se adaptando à nova dinâmica familiar. Os primeiros meses com o bebê foram desafiadores, mas também cheios de momentos especiais. Lucas, que sempre se orgulhou de ser um estrategista nos negócios, agora aplicava essa habilidade no papel de pai. Ele criava cronogramas detalhados para ajudar Ana com os cuidados do bebê e fazia questão de participar de todas as etapas, desde as noites sem sono até os primeiros sorrisos do pequeno. Ana, por outro lado, encontrou forças que nem sabia que tinha. Ser mãe exigia mais do que ela imaginava, mas também a ensinava lições valiosas sobre paciência, amor e resiliência. Cada conquista do bebê, desde a primeira vez que ele rolou sozinho até o primeiro balbucio, era celebrada com lágrimas de alegria. Ana sentia que estava vivendo uma nova fase da vida. Uma fase que, apesar dos desafios, era a mais recompensadora de todas. Entretanto, o passado ainda lançava suas sombras.
Algumas pessoas insistiam em julgar Ana pelas escolhas que fizera, e havia dias em que os comentários maldosos nas redes sociais ainda a atingiam. Lucas, sempre atento, fazia de tudo para garantir que Ana soubesse o quanto ela era admirada e amada. Ele também incentivava Ana a buscar seus próprios projetos, algo que pudesse ajudá-la a encontrar sua voz e construir algo independente do que diziam sobre ela. Foi então que Ana tomou uma decisão importante. Inspirada por sua jornada e pela vontade de ajudar outras mulheres, decidiu criar um projeto social voltado para apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Com o apoio financeiro de Lucas e sua determinação inabalável, Ana começou a transformar sua ideia em realidade. O projeto social de Ana foi batizado de Novos Começos. Ele oferecia suporte psicológico, assistência jurídica e cursos profissionalizantes para mães solteiras que precisavam de ajuda para reconstruir suas vidas. A iniciativa começou de forma tímida, mas rapidamente ganhou atenção graças à história de Ana. Muitas mulheres se identificavam com sua jornada. Apesar de suas diferenças de classe e circunstâncias, elas viam em Ana alguém que enfrentou preconceitos, dúvidas e medos, mas que conseguiu superar tudo isso com coragem e determinação. Ana, por sua vez, se dedicava ao projeto com paixão, visitando as mulheres que participavam dos programas e ouvindo suas histórias. Lucas também se envolveu no projeto, embora de forma mais discreta. Ele usava seus contatos para atrair investimentos e garantir que a infraestrutura do programa estivesse à altura das necessidades das mulheres atendidas. Para ele, ver Ana tão realizada era motivo de orgulho. "Você está mudando o mundo, uma história por vez", ele disse a ela em um jantar após um dia intenso de trabalho no projeto. A iniciativa começou a atrair a atenção da mídia, mas desta vez de forma positiva. Jornais e portais de notícias passaram a destacar o impacto que Novos Começos estava tendo na vida de centenas de mulheres. Ana começou a receber convites para palestras e eventos, onde compartilhava sua história e falava sobre o poder da resiliência e da empatia. Com o sucesso do projeto, Ana e Lucas perceberam que estavam redefinindo o legado de suas vidas. Para Lucas, antes tão focado em construir riqueza e poder, o conceito de sucesso agora incluía fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele começou a redirecionar parte de seus investimentos para iniciativas sociais, inspirando outros empresários a fazerem o mesmo. Ana, por sua vez, se tornou uma líder inesperada. Ela nunca imaginou que sua história poderia impactar tantas pessoas, mas agora abraçava esse papel com orgulho. Apesar disso, ela fazia questão de lembrar a todos que não era uma heroína, apenas alguém que decidiu transformar sua dor em ação. Os dois também decidiram ensinar ao filho, que agora estava crescendo rapidamente, os valores que haviam aprendido juntos. Queriam que ele soubesse que riqueza não era apenas sobre dinheiro, mas sobre as conexões que criamos e as vidas que impactamos. Embora estivessem focados no presente e no futuro, o passado ainda tinha questões pendentes. Um antigo parceiro de negócios de Lucas, que havia se afastado após o escândalo envolvendo Ana, procurou o casal. Ele queria pedir desculpas por ter julgado Lucas e oferecer uma nova oportunidade de parceria. Lucas ficou dividido. Parte dele queria recusar, lembrando-se de como o homem havia sido cruel em seu julgamento. Mas após conversar com Ana, decidiu aceitar a reconciliação. "Às vezes, a melhor maneira de ensinar algo é dar o exemplo", ela disse. Essa decisão foi mais um passo na transformação de Lucas, que agora via o perdão como uma força, não uma fraqueza. Com o primeiro aniversário do filho se aproximando, Lucas e Ana decidiram organizar uma celebração especial. Não seria um evento luxuoso, mas sim uma reunião íntima com amigos e familiares próximos.
Para eles, aquele aniversário simbolizava mais do que o crescimento do filho. Era também um marco de tudo o que haviam superado juntos. A festa foi cheia de alegria, risos e momentos emocionantes. Até mesmo a mãe de Lucas, que no início havia sido tão contrária ao relacionamento, parecia completamente transformada. Ela segurava o neto no colo com um sorriso que Lucas nunca havia visto antes. Durante o evento, Ana fez um breve discurso, agradecendo a todos pelo apoio e reafirmando sua gratidão por Lucas. Sem ele, eu não teria tido coragem de enfrentar tudo isso. Ele é minha rocha e juntos somos mais fortes. Lucas, emocionado, abraçou Ana, sentindo-se mais grato do que nunca por tudo o que construíram. Com o fim da festa, Lucas e Ana sentaram-se no jardim de casa, observando o filho brincando. Era um momento tranquilo, mas cheio de significado. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas agora estavam mais preparados do que nunca. Lucas segurou a mão de Ana e olhou nos olhos dela. Eu nunca poderia imaginar que minha vida tomaria esse rumo. Obrigado por me mostrar o que realmente importa. Ana sorriu, sentindo-se completamente em paz. Foi você quem me mostrou que eu era capaz de sonhar além do que eu achava possível. E assim, com o olhar fixo no horizonte, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida trouxesse. O passado tem o hábito peculiar de ressurgir nos momentos mais inesperados. Após meses de estabilidade e conquistas pessoais e profissionais, Lucas e Ana enfrentaram uma situação que ameaçou reabrir feridas que estavam cicatrizando. Um antigo conhecido de Ana, um ex-colega de trabalho do restaurante, surgiu com informações controversas. Ele alegava ter histórias inéditas sobre ela e ameaçava vendê-las para a mídia em troca de dinheiro. A notícia chegou a Lucas por meio de um amigo influente no setor jurídico que soube da tentativa de extorsão antes que ela se concretizasse. Assim que Lucas ouviu o relato, sentiu uma onda de raiva e proteção tomar conta de si. Ele sabia que Ana havia enfrentado mais do que o suficiente para provar seu caráter e que não merecia mais ataques vindos de seu passado. Lucas chamou Ana para conversar. Ele sabia que, embora pudesse lidar com o problema sozinho, era importante que ela soubesse o que estava acontecendo. Quando contou o que descobrira, Ana ficou em silêncio. Não era exatamente surpresa. Parte dela sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém de seu passado poderia tentar algo semelhante. Mas o que mais a magoava era que um antigo colega, alguém que a conhecia e sabia das suas lutas, pudesse ser tão cruel. Por que as pessoas não conseguem simplesmente seguir em frente? Ana perguntou, a voz carregada de frustração. Lucas, que sempre foi mais prático, respondeu com calma. Porque elas veem o que temos agora e acham que podem tirar vantagem. Mas eu não vou permitir que ninguém te machuque. Nunca. Ana, embora grata pela postura de Lucas, sentia-se cansada de sempre estar na posição de defesa. Ela queria encontrar uma maneira de enfrentar esse tipo de situação de frente, sem se esconder ou depender de Lucas para resolver tudo. Foi então que ela decidiu que era hora de tomar as rédeas de sua narrativa mais uma vez. No dia seguinte, Ana pediu a Lucas que a levasse para o restaurante onde tudo começou. Lucas ficou surpreso com o pedido, mas não questionou. Ele sabia que Ana tinha um plano e confiava em sua força. Ao chegar ao restaurante, Ana encontrou o ex-colega que estava espalhando as ameaças. Ele estava visivelmente desconfortável ao vê-la entrar acompanhada de Lucas, cujo nome e rosto eram reconhecidos por todos. Ana se aproximou dele sem medo e pediu para conversar em particular. Lucas ficou à distância, mas permaneceu atento, pronto para intervir se necessário. Durante a conversa, Ana foi direta. Ela não usou palavras duras, mas deixou claro que sabia o que ele estava tentando fazer e que não iria tolerar. Você sabe como foi difícil para todos nós que trabalhamos aqui.
Eu nunca esperei que você fosse o tipo de pessoa que usaria o sofrimento de outra pessoa para se beneficiar. O ex-colega tentou justificar suas ações, dizendo que estava desesperado e precisava de dinheiro. Ana, com sua empatia característica, respondeu: todos enfrentamos momentos difíceis, mas o que fazemos nesses momentos é o que define quem somos. Eu posso te ajudar, mas não assim. Se você estiver disposto a trabalhar e mudar, eu estarei aqui. As palavras de Ana o pegaram de surpresa. Ele esperava enfrentamento, não compaixão. Depois de um longo silêncio, ele finalmente pediu desculpas e prometeu desistir de sua tentativa de extorsão. Ana sabia que ainda precisaria ficar atenta, mas sentiu que havia transformado a situação em algo mais construtivo. Quando Ana voltou para o lado de Lucas, ele a recebeu com um olhar de admiração. Você não para de me surpreender. Eu teria resolvido isso com advogados e processos, mas você escolheu o caminho mais difícil, o mais humano. Ana sorriu, exalando confiança. Eu não quero viver com medo, Lucas. Se eu continuar fugindo ou deixando você resolver tudo por mim, nunca vou me sentir realmente livre. Lucas entendeu o ponto de vista dela e ficou ainda mais impressionado com sua força de caráter. Ele percebeu que, apesar de tudo o que haviam enfrentado juntos, Ana continuava a crescer e se tornar uma mulher ainda mais forte e resiliente. Os meses que se seguiram ao confronto com o passado foram de transformação definitiva para Lucas e Ana. Com a situação resolvida, eles finalmente sentiram que haviam superado o pior das adversidades. As cicatrizes emocionais que carregavam não eram mais fardos, mas lembretes de como haviam crescido juntos. A relação entre eles, já forte, agora era inabalável. Ana continuou a expandir o projeto Novos Começos, que ganhou reconhecimento internacional. Ela foi convidada para palestrar em eventos importantes, inspirando mulheres de todo o mundo com sua história de superação e resiliência. A cada nova mãe que encontrava força e apoio por meio do projeto, Ana sentia que sua dor havia se transformado em algo maior e mais significativo. Lucas, por sua vez, reencontrou o equilíbrio em sua vida profissional e pessoal. Ele tornou-se um modelo de liderança responsável, investindo em projetos sociais e adotando práticas que inspiravam outros empresários. Mas, acima de tudo, Lucas era agora um homem de família. Ele fazia questão de estar presente em cada momento importante da vida de Ana e do filho, priorizando o que realmente importava. O tempo e as ações do casal foram suficientes para transformar a narrativa pública. Ana, antes vista como a garçonete que engravidou de um milionário, agora era reconhecida como uma mulher de força e caráter. Lucas, que havia sido alvo de críticas e zombarias, era admirado por sua coragem de assumir responsabilidades e proteger sua família. Em uma entrevista que concederam juntos para celebrar o 2º aniversário do filho, Ana compartilhou uma mensagem poderosa. A vida é cheia de desafios e julgamentos, mas a verdadeira força está em enfrentar tudo com amor e honestidade. Ninguém pode definir quem você é além de você mesmo. As palavras emocionaram o público. A jornada de Ana e Lucas havia se tornado um exemplo vivo de superação, mostrando que mesmo em meio ao caos, era possível construir algo belo e verdadeiro. Com o tempo, o casal decidiu expandir sua família. A chegada de um 2º filho trouxe mais alegria e desafios, mas também solidificou ainda mais a união deles. A casa, antes cheia de tensões e preocupações, agora era um lar de risadas e amor. Lucas e Ana também começaram a viajar juntos, levando os filhos para conhecer diferentes culturas e aprender sobre o mundo de forma prática. Eles queriam ensinar às crianças que o valor da vida estava nas experiências e nas conexões humanas, não apenas no luxo e nos bens materiais. Além disso, Ana, com o incentivo de Lucas, começou a escrever um livro sobre sua história.
Intitulado Além do Julgamento, o livro narrava sua trajetória desde os dias no restaurante até a construção de uma nova vida com Lucas. O projeto foi um sucesso imediato, tornando-se um best-seller e inspirando pessoas ao redor do mundo. Anos se passaram e o casal se tornou uma referência de amor e resiliência. Juntos, construíram um legado que transcendeu suas histórias individuais. Eles se tornaram exemplos de como transformar adversidades em oportunidades de crescimento. O projeto Novos Começos continuava a crescer, ajudando milhares de mulheres e famílias a recomeçarem suas vidas. Lucas, por sua vez, fundou uma organização voltada para ensinar jovens empreendedores sobre liderança ética e responsabilidade social. No entanto, para Lucas e Ana, o verdadeiro sucesso estava nas pequenas coisas: o abraço de seus filhos antes de dormir, as conversas no jardim de casa e a certeza de que haviam construído algo autêntico e duradouro. Em uma noite tranquila, Ana e Lucas estavam sentados na varanda de casa, observando os filhos brincarem no quintal. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a brisa leve trazia uma sensação de paz. Lucas segurou a mão de Ana, como fazia desde o início. Ele olhou para ela e disse: "Quando penso em tudo o que passamos, só consigo sentir gratidão. Não foi fácil, mas não trocaria nada disso. Tudo nos trouxe até aqui." Ana sorriu, emocionada. E pensar que tudo começou em um restaurante simples. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Mas, olhando para tudo o que temos hoje, sei que cada desafio valeu a pena. Eles se olharam em silêncio, compartilhando um momento de pura conexão. O amor que os unia era agora um farol, uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a determinação podiam transformar vidas. Com o som das risadas dos filhos ao fundo, Lucas e Ana se sentiram completos. Sabiam que ainda enfrentariam desafios, mas também sabiam que juntos poderiam superar qualquer coisa. E assim, sob o brilho das estrelas, eles encerraram mais um capítulo de sua história, não como indivíduos, mas como uma família, construída com amor, resiliência e coragem. Essa foi uma jornada emocionante, mas ainda temos muitas histórias inspiradoras para compartilhar. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e descubra outra trama cheia de reviravoltas e lições de vida. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as histórias incríveis e deixar o seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos assim. Sua participação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.